Olá, nossos espectadores, nossos seguidores, associados, todo o nosso ecossistema empresarial, todas as pessoas que nos acompanham de alguma maneira. Estamos muito felizes para mais um episódio do nosso podcast da ACIAT. Com muita alegria, nós fazemos sempre aqui para trazer inspiração, conteúdo, informações e queremos sempre a interação de vocês aí nos comentários ou no dia a dia, como vocês preferirem e surgirem as ideias, as demandas. A gente quer sempre estar interagindo com vocês. Hoje recebemos com muita gratidão, com muita expectativa aqui o Lucas Guimarães, que é nosso diretor da ACIAT. Tem uma história também interessante para contar para a gente, de vida, uma trajetória com políticas públicas, com desenvolvimento econômico, certamente vai acrescentar muito. Muito bem-vindo, Lucas. Aí eu vou dar aquele tempo para você se apresentar, falar um pouco da sua história e sua relação com a ACIAT e o associativismo. Bom, Felipe, primeiro agradecer o convite, né? Agradecer a própria associação comercial, a sua diretoria, porque esse tipo de espaço, né, que você hoje vem conduzindo de um podcast, ele é importante para a troca de experiências, né? Todo mundo que passa por aqui pode dar uma palavra, acaba agregando alguma coisa para o empresário, para o associado que está vendo. Então, fico muito feliz em poder participar. E a minha história com a ACIAT vem desde os 18 anos, né? Eu fui estagiário do Sebrae. Antigamente tinha em Teresópolis um lugar chamado Balcão Sebrae, né? Hoje é uma unidade do escritório regional. E quando eu fazia a faculdade de administração, um empresário aqui da cidade chamado Cristiano Dias, ele fazia parte de um núcleo setorial de um projeto chamado Projeto Empreender, que era um projeto que pegava diversas empresas do mesmo setor, tinha o núcleo de serviço automotivo, tinha o de confecção, e ali dentro trabalhava associativismo dentro deles, além de ações de desenvolvimento das próprias empresas. E o Cristiano era um colega meu de faculdade, e ele falou: Lucas, olha, o Sebrae está abrindo uma vaga para estagiário, e acho que você tem um perfil. Na época eu era vendedor de loja de produtos eletrônicos, né? E eu achei interessante, né? Eu sempre tive uma vocação para a parte mais administrativa, fui presidente de Grêmio Estudantil. O primeiro certificado que eu tenho guardado é de escola de líderes com 14 anos, isso lá em Porto Alegre, quando ainda morava lá. E aí, nesse momento, eu fui fazer o processo seletivo para estagiário. Foi legal porque o Sebrae, naquele processo seletivo, além da entrevista que você fazia com o próprio escritório, você tinha que fazer a entrevista com o superintendente do Sebrae. E aí foi interessante porque eu tive que me preparar para essa entrevista lá no Rio de Janeiro, né, entender o que era o Sebrae, o que ele fazia. E a partir dali começou uma paixão. Então eu fiquei 2 anos e meio como estagiário do Sebrae. Após esse período de estágio, a Associação Comercial firmou uma nova parceria para esse projeto empreender. Então eu fiquei cerca de 6 meses estagiando na Associação Comercial, sempre ligado a esse projeto de empreendedorismo e fomento de atividade econômica. E dali eu terminei a faculdade. E quando eu terminei a faculdade, eu escrevi uma monografia que o título dela era Como o Planejamento Estratégico Pode Reduzir a Mortalidade da Micro e Pequena Empresa. Olha como era um foco muito ligado, né, à atividade econômica, né? E dali, aquela monografia, surgiu uma oportunidade de eu ir para a administração pública. Na época, o Henrique Carregal era o presidente da ACIAT. Nós tínhamos o Maurício De Carlo, que era também, né, já foi presidente da ACIAT, fazia parte do corpo diretivo. E o irmão dele o Maurício De Carlo era também meu professor na faculdade. Ele foi meu orientador da monografia. E aí o irmão dele vinha como secretário de Indústria e Comércio na prefeitura. Então ele apresentou para o irmão e falou: olha, tem esse aluno aqui, está se formando. Ele fez uma monografia que tem a ver com desenvolvimento econômico, né? Ele tem um foco a ver com pequena empresa. E eu acho que é uma boa oportunidade. E dali eu comecei a trabalhar com a administração pública, me tornei consultor e a coisa foi deslanchando. Então foi assim que eu comecei a atuar diretamente com a associação comercial. E nisso já se vai, acho que 16 anos aí, 18 anos de relacionamento com a instituição. E hoje, né, eu estou na sua diretoria, né, como diretor de projetos. Eu acho que é a 3ª ou 4ª gestão que eu atuo como diretor da ACIAT. E sou apaixonado por essa parte de desenvolvimento econômico, fomento dos pequenos negócios, estímulo à vocação local. Porque o mais fácil do desenvolvimento econômico é aquilo que você tem uma vocação, que você já tem uma aptidão. Então acaba atuando de diversas formas, né? Seja pela associação comercial, seja na administração pública ou como consultor do Sebrae de políticas públicas ainda. Você entende que assim que o ambiente que nós temos aqui na cidade foi favorável
para esse seu deslocamento, não deslocamento, mas uma interação entre entidades de classe, uma agência de governo de fomento, que é o SEBRAE, e o poder público? Como é que você enxerga essa interação? Então, eu trabalho no SEBRAE, na gerência de políticas públicas, como consultora há pelo menos 14 anos. E nesse período já passei por mais de 50 municípios. Trabalhei no Pará, trabalhei em São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília e muito no Rio de Janeiro. E o que me chama a atenção em desenvolvimento econômico relacionado a Teresópolis e outros municípios é um alinhamento entre as instituições. Isso é uma coisa muito diferente de se ver. Porque a gente tem aqui a CIAT, tem o CDL, tem o Sincomércio, aí você vem o Teresópolis Convention, aí você tem o Polo Gastronômico, você tem sindicato rural atuando de forma coletiva, e isso respinga nos conselhos municipais. Então existe esse ambiente de convergência muito forte. A gente percebe, às vezes, até que alguns diretores transitam nessas instituições, né? A gente tem um que é presidente aqui e é diretor na outra pasta. Então fica muito fácil as instituições manterem um alinhamento. O que eu me lembro de Teresópolis, quando foi criada a Secretaria de Indústria e Comércio, a primeira secretaria, a indicação do secretário já saiu dessas instituições. Então, a partir do momento que a cidade entendeu que o fomento econômico tinha que andar alinhado às suas instituições e vocações, as instituições participavam disso. E a gente viu na administração pública, por diversos momentos, prefeitos que ou foram apoiados ou tinham um alinhamento, ou até prefeitos que foram cassados quando a atividade econômica se organizou. Nós tivemos a nossa história da nossa cidade, prefeitos que foram cassados, e a carta de assinatura tinha diversas instituições. Você tinha essas que eu já mencionei, você tinha as maçonarias, tinha a OAB. Então, o movimento em Teresópolis ele é muito interessante por conta desse estímulo conjunto. Eu acho legal, Felipe, porque a gente percebe também um respeito entre as instituições. Aquelas instituições que se apoiam, vamos participar de forma conjunta de eventos, de participação de caravanas, missões ou assim por diante, ou quando cada instituição faz a sua ação. Por exemplo, você pega uma FEComércio que estimula muito o festival de inverno, é um momento que a associação comercial faz um apoio muito forte. Agora, quando a associação comercial faz o Café com Ideias, que já é tradicional, todas as instituições apoiam de uma certa forma para divulgar aquele evento que está acontecendo. Então isso é um cenário diferente. E aí o que eu percebo desse cenário para um momento futuro? Quando as instituições participam, são envolvidas, independente da gestão que você vai ter na administração pública, a chance de perpetuar os ganhos e as vitórias é muito grande. Eu vou te dar um exemplo. Há cerca de 14 anos atrás, 12 anos atrás, se discutia muito dentro da associação comercial. Eu lembro que a gente tinha o Elinho, né, que é diretor na parte de indústria. Ele sempre falava muito sobre de incentivo fiscal. O município de Teresópolis tem que ter acesso à conhecida como Lei Rosinha, que depois virou Lei Pezão, né, Lei Garotinho, né, ela foi mudando de governos e mudando de nome. E eu sei que você particularmente atuou muito fortemente nisso. Então, após 10 anos de batalha, 10 anos de luta, a associação comercial sempre reforçando essa pauta na administração pública, e nós conseguimos ano passado trazer Teresópolis para dentro dessa lei. Ela tem que ser regulamentada, a Secretaria de Fazenda tem que fazer o passo dela, mas avançou. Então, o associativismo, principalmente por essas instituições, faz com que pautas importantes para a cidade não sejam esquecidas. E sempre que há uma reunião estratégica, um momento de articulação, um momento de discussão daquele desenvolvimento econômico, a associação faz esse papel diferenciado. E aí está a importância do empresário, né? Falar, acho que diretamente com o empresário, dele entender que o associativismo não é simplesmente um clube de benefícios. Mas ali você tem uma diretoria, uma organização estruturada que vai defender o interesse do empresário, que vai defender o interesse da classe empresarial. E aí esse interesse não é só simplesmente se no feriado vai abrir ou não, coisas que um acordo de sindicato pode acontecer, mas é também sobre o ambiente econômico, né? O processo de legalização de empresa, o processo de emissão de uma nota fiscal, o processo de abertura de um processo de construção, de licenciamento ambiental, tudo isso forma um ambiente de negócios. Quando a gente vai falar, por exemplo, de um investidor estrangeiro, quando ele quer investir no país, ele quer segurança jurídica. Quando você fala de um empresário que vai investir no município, ele quer primeiro uma desburocratização. Segundo, ele quer
segurança, ele quer infraestrutura, ele quer saúde, ele quer desenvolvimento econômico, ele quer uma logística. Então, a associação comercial faz essa representação junto do empresário e junto das administrações públicas. E, novamente, Teresópolis é diferenciada nesse sentido. É muito difícil você ver municípios com tantas instituições, com participação e com uma articulação como a gente tem aqui. É muito bom a gente reforçar sempre isso. E a sua fala foi muito feliz de falar que a entidade não é um clube de benefícios. Quando você fala da associação para uma pessoa, fala, o que tem de parceria, o que tem de desconto e tal, essa parte também, ela é legítima e eu diria que é relevante, tem a sua relevância. Mas o mais importante é a defesa da classe. E também trazer as pautas e fazer com que elas aconteçam. Mas eu queria trazer, assim, fazer uma provocação no sentido de que você já rodou aí por vários lugares do Brasil. Já aconteceu, a gente não quer nomes, não é isso, mas já aconteceu de você chegar num lugar com alguém muito bem intencionado, ou do poder público, ou do Sebrae local, ou de uma entidade local, e a coisa não acontecer porque tem já uma guerra de bastidores ali? Sim, acho que uma das coisas que mais afeta qualquer tipo de relacionamento é a vaidade. Sim. Então, assim, somos seres humanos, né? O ser humano está sempre em constante evolução, ou deveria ser assim. E muitas vezes, quando você assume uma posição, né, e principalmente uma posição de presidência, ou de secretaria, ou da caneta, esse tipo de motivação interna, às vezes, vai passar acima de uma motivação que possa existir do coletivo. Então, às vezes você chega em determinados municípios em que você percebe que existe isso. Que o que está sendo feito na foto ou na rede social não é o que acontece por trás. Então eu acho que um dos principais fatores é esse, é o fator de ego que possa existir. Mas existe um outro fator também, Felipe, que eu acho que é estratégico. Muitas vezes o empresário ele é forjado no fogo, né? Ou por uma sucessão familiar, né? A sua empresa é uma empresa familiar, ou por ele ver uma oportunidade ou uma necessidade mesmo de trabalhar. E muitas vezes esse empresário ele vai no dia a dia da empresa dele conseguindo sucesso. Ele vai se tornando um empresário de referência, ele vai se tornando um empresário que outros empresários se inspiram nele, vão buscar informações. E eu acho que dali ele começa a ir para um associativismo, né, que ele vai ter outras lideranças sendo compartilhadas. E de uma certa forma ele chega a uma posição de ser presidente de uma instituição ou representante de uma secretaria ou assim por diante. E é o que eu acho que a gente não tem no nosso país muito forte, e aí isso vem desde a escola até a formação em faculdade, é uma formação em liderança. Isso é um ponto muito específico. E formação em gestão, que eu acho que são coisas distintas. Nem todo mundo precisa necessariamente ser líder. Existem pessoas que vão ser lideradas, isso é normal de se acontecer. Mas quando você chega a uma posição em que você toma conta de uma instituição, obviamente se espera que essa pessoa inspire outras de uma certa forma. E falar de gestão também tem a ver com isso. Porque quando você monta, por exemplo, uma determinada ação, seja o podcast que eu estou participando agora, o Café com Ideias ou outras, existe uma necessidade de planejamento. Quem vai estar envolvido, quem são as pessoas que eu preciso conversar, quais são os parceiros que são estratégicos para aquele momento. Será que existe na cidade um outro evento acontecendo agora, que se eu fizer eu vou tirar público daquele evento? Será que não é melhor fazer o meu evento na próxima semana para eu continuar tendo mais ações acontecendo? Então, você vê isso em vários setores. Aí, às vezes, você tem um profissional, sei lá, ele é um médico, ele é um excelente médico, ele tem uma clínica que é referência, ele é referência na área dele, mas na faculdade de medicina ele não fez gestão. E aí, por ser uma pessoa que fala bem, que tem uma boa oratória, que é uma referência no setor dele, ele vai crescendo, ele vai começando a ter novas posições em instituições, mas às vezes ele não teve uma formação em gestão. Então, acho que a questão do ego, né, o sentimento pessoal que existe dentro de cada um, é um fator crítico, mas também a formação daquele líder, como ele vai atuar, também acaba interferindo em certos momentos. E aí o que acontece que eu percebo, às vezes, é uma ambição futura. O que a pessoa, naquele momento, ela está numa posição, né? Você não é presidente da SEAT, você está presidente da SEAT, né? Eu não sou diretor, eu estou diretor. Mas o que eu penso para o futuro? E aí o que você pensa para o futuro, será que está impactando nas suas decisões hoje? Será que o que você está fazendo dentro daquela instituição e no relacionamento é o melhor para aquele momento ou você está galgando o momento futuro? Então, muitas vezes acontece isso.
Mas como é que isso se desconstrói dentro desses próprios municípios? Com um ambiente muito parecido com quem tem em Teresópolis. Você não tem um líder só, você tem vários líderes, você não tem só uma instituição, você tem várias instituições. Você tem uma conversa que acontece entre todos eles. Então essa divisão de protagonismo, acho que acaba ajudando que o ambiente se regule e se equilibre de uma certa forma. Muito bom isso. Bem, e dentro dessas questões de desenvolvimento econômico, toda essa ambiência voltada para a conversa das instituições, a gente precisa também de ações práticas, né? O que você entende que no momento, no mundo de hoje, com tudo que está acontecendo, desde geopolítico até revoluções tecnológicas, inteligência artificial e muita coisa borbulhando aí do pós-pandemia e um mundo numa transformação que sempre existe, mas mais veloz, que você entende que são as ações principais para o nosso município ou qualquer outro também que vai fluir? Quais as ações mais relevantes para o momento que estamos hoje? Então, assim, qualquer município no Brasil, eu vou trazer para o nosso país principalmente, qualquer município que queira gerar um desenvolvimento econômico, a primeira coisa que ele tem que fazer é regulamentar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. É a Lei Complementar Federal 123. Essa lei, ela rege 95% das empresas do país. Então a gente tem uma massa empresarial que vai ser regida por uma lei específica. Sendo que essa lei, ela fala lá de abertura, alteração e baixa de empresas. Ela fala de entrada única de documentação. Ela vai falar de incentivo fiscal e dali que vem o Simples Nacional dentro dessa lei. Ela fala de incubadora de empresa, ambiente de negócio, compras públicas, como fornecer para a administração pública de forma tratamento diferenciado. E por que ela é a base de tudo? Você pega um empresário, ele vem para a cidade de Teresópolis e ele quer fazer o investimento dele aqui, tá? Vamos pegar uma realidade mesmo, né? Tá no Rio de Janeiro, tá cansado de violência, tá cansado daquele ambiente que existe lá, trânsito e assim por diante, e ele quer trazer a vida dele toda para cá. E para isso ele vai trazer o negócio dele. Se esse empresário tiver que abrir um processo na Secretaria de Fazenda, abrir um processo na Secretaria de Planejamento, abrir um processo no meio ambiente, abrir um na Vigilância Sanitária, olha o tempo que vai ser necessário para ele poder fazer esse investimento. E vamos tratar da realidade. Muitas vezes o empresário, quando toma a decisão de abrir um negócio, não é todos que vão fazer um plano de negócio. Então ele já achou uma loja, ele já se comprometeu com a loja, ele já começou a obra e agora ele precisa legalizar. E aí ele precisa fazer isso rápido, porque loja fechada é prejuízo. Ele está com aquele produto dele parado lá. Então, quando você faz a regulamentação da lei geral, você vai fazer a entrada única de documento. Isso quer dizer que você só entra por um local. E aí, como a tecnologia vai avançar nesse sentido? Não se faz mais isso com processo físico. Eu não posso exigir que o empresário tenha que ir na prefeitura, abrir um processo administrativo, tirar cópia de um monte de documento. Inclusive, exigir do empresário um documento que eu forneço, né? Tem documento que a própria prefeitura fornece que ele vai exigir dele. Então, Teresópolis hoje é uma referência. Nós somos o segundo município do estado que abre empresa mais rápido aqui. A gente só pede para a capital Rio de Janeiro porque eles não fazem viabilidade. Agora, todo mundo que faz a viabilidade e a legalização, nós somos o segundo. Então, primeira coisa assim, qualquer município para gerar um desenvolvimento econômico, regulamente a sua lei geral. A lei geral, ela cria uma figura chamada agente de desenvolvimento. O agente de desenvolvimento, ele é um servidor público, treinado e capacitado pelo SEBRAE, em que ele vai entender tudo sobre a lei geral e ele passa a representar o empresário dentro da administração pública. Não é o contrário. Então, por exemplo, ele vai chegar para o fiscal de posturas, né? Se você torna um fiscal de posturas um agente de desenvolvimento, ele não vai chegar na sua empresa de forma punitiva, ele chega de forma orientativa. Fala, olha, o seu letreiro não está de acordo, a lei diz exatamente isso daqui, é dessa forma que você deve proceder e eu vou te dar 30 dias para você resolver a sua situação. Então não é punitivo, é orientativo. Só que se percebe se tem um padrão na cidade em que todas as empresas não estão conseguindo cumprir, esse agente de desenvolvimento vai virar para dentro da prefeitura. Olha, está na hora da gente revisar o nosso plano diretor, nossa lei de usurpação do solo, o zoneamento. O bairro do Meudon em Teresópolis é um caso clássico disso. De indústrias que foram crescendo e aí precisava comprar o terreno na frente, o terreno de trás, e aí o zoneamento não permite que naquela rua tenha aquela atividade industrial. E a empresa não conseguia crescer e se desenvolver. Então, assim, passar pela regulamentação da lei geral é um caminho essencial. Até porque esta regulamentação vai voltar a envolver as instituições.
que se cria um subcomitê gestor, esse subcomitê gestor tem que ter a representação das entidades de classe, e a partir dali você tem o envolvimento da sociedade. Então ali é o primeiro caminho. O segundo caminho para gerar um desenvolvimento, entender qual é a vocação local. Quando você entende a vocação local do seu município, e aqui a gente tem agricultura, tem tecnologia, tem educação e tem a parte de saúde, quando a gente entende que essa nossa vocação, é muito mais fácil você gerar políticas públicas de desenvolvimento e de fomento dessa atividade econômica. Agora, o empresário, quando ele vai abrir o negócio dele, ele tem um outro lado. Ele tem que fazer um planejamento também. Entender se aquela atividade que ele deseja abrir naquela cidade ou naquele município tem um ambiente para isso. Se ele tem ali linha de fornecimento, se ele vai ter ali não só o ambiente desburocrático, mas um ambiente regulamentado para ele exercer a atividade dele, se ele tem clientes de acordo com o perfil do negócio. Então também tem um lado do empresário em entender se aquela cidade ou aquele ambiente ou aquela região que ele vai atuar tem uma vocação econômica. Se você chega num determinado bairro e está cheio de padaria, padaria aqui dá certo, eu vou abrir o meu negócio porque tem um monte de padaria. Será realmente que essa é a motivação? Será que você tem que estudar o mercado ali para saber se é realmente uma padaria que aquele bairro está pedindo ou não? Então eu entendo, Felipe, que existem os dois lados, tá? Agora, a administração pública, junto com as entidades, podem ajudar os empresários nisso. A entender como ele pode minimizar o risco dele, e aí, em vez dele atuar simplesmente por necessidade, ele passa a atuar por oportunidade. E aí, quando você atua por oportunidade, a chance do negócio dar certo ela vai ser muito maior. Então, pelo que estamos vendo, não tem nada de tão misterioso, tão engenhoso, complexo para você criar esse ambiente favorável. É só você ter pessoas que entendam esse mecanismo, né, e que façam isso funcionar com a boa vontade da gestão pública e dos entes locais que vão trabalhar isso, e você consegue construir isso somente com ferramentas administrativas e instâncias. Não precisa de nenhuma obra faraônica, nenhum super equipamento, nenhum advento complexo, pelo que eu entendi. Então isso é uma coisa que é alcançável para os municípios todos, de maneira geral. Pois é, eu entendo assim que uma base é essa. Você fazer a regulamentação da lei geral, agora se fala muito da lei de liberdade econômica, né? Sim. Você cria um ambiente mais ainda desburocrático, com menos documentação, para aquela situação avançar. É claro que ao longo do tempo em que você faz a base, existem desafios maiores. Quando eu entrei na administração pública, isso deve ter 12, 14 anos, eu me lembro que uma discussão que se tinha muito, e isso vinha da Alterdata, era a questão de rede de fibra ótica que a gente tinha no município. Velocidade de internet, e não só a velocidade, mas a constância daquele sinal. E eu me lembro que na época a Alterdata fazia a contratação de 2 empresas diferentes para ter essa velocidade de conectividade. O que avança, por exemplo, de 14 anos atrás para agora? Agora a gente chegou a um momento de discussão do 5G. Então, existem desafios que aí não é a administração pública municipal que vai conseguir resolver, 5G é a Anatel, mas cabe ao administrador público municipal, ir à esfera federal e falar, olha, no meu município existe uma vocação tecnológica, no meu município existe um potencial turístico muito forte, eu recebo gente de outros países, então eu preciso ter uma rede de cobertura muito forte. Só que ao mesmo tempo que você tem essa discussão do 5G na região central, onde economicamente é viável, a gente tem uma discussão do interior de sinal de celular. Não é nem discussão do 3G ou do 4G. Então, o município ainda tem este papel, sim, que ele deve tratar. Fiz a base, fiz a cama. Agora eu tenho que construir a casa no entorno. E aí as dificuldades vão aumentando. Porque, por exemplo, você pega o nosso município potencialmente agrícola, né? O maior produtor de hortaliça do estado do Rio de Janeiro. Nós somos o maior fornecedor de hortifrutos para o Ceasa. Temos uma vocação real na agricultura. Quando você vai lá para o agricultor, e hoje você exige do agricultor, pela Secretaria de Estado de Fazenda, a emissão de nota fiscal, e ela é eletrônica, não é mais talonário, como que esse agricultor que está lá no interior, no 2º e 3º distrito, vai conseguir emitir essa nota se nem sinal ele tem de celular? Então, existe sim uma base. A gente vai falar de vocação econômica. Então, o turismo e o turismo rural. Né? As pessoas hoje pagam por essa experiência. Né? Elas querem tomar o café da manhã na roça, elas querem ver
a plantação de hortaliça e poder tirar aquela alface, querem comer uma comida natural, querem andar a cavalo. Isso é uma vocação do nosso município. Né? Cercado por 3 parques, né? O Parque Nacional, os 3 Picos e o Montanha de Teresópolis. Só que você imagina essa pessoa que quer viver uma experiência, mas ele não quer ficar sem o celular. Porque em todo momento você está conectado de uma certa forma. E aí ele vai ficar numa pousada no interior e essa pousada não tem, às vezes, internet. E ela oferece vários benefícios ali, vários atrativos, mas aquela pessoa também quer o sinal da internet dela. Porque ela tem que trabalhar, ela tem que se comunicar, alguma coisa vai acontecer. Então, assim, existe um trabalho de base? Existe. É um trabalho básico? Sim. Muitos municípios não fazem ainda o básico? É real isso, tá? Mas quando você faz essa base, existe sim outros avanços que aí vão ser particulares de cada município. E aí não é propriamente só do empresário ou só do gestor municipal. Aí exige um nível de articulação maior. Eu falei agora há pouco sobre a lei de incentivo fiscal. Uma batalha muito grande foi fazer essa lei ser aprovada na Assembleia Legislativa, na Alerj. A partir do momento, e você vivenciou muito isso, né? Como fazer esse ambiente de aprovação e mudar a legislação estadual. Feito isso, e uma articulação gigante aconteceu, né? O prefeito Vinícius Clausen atuou com isso, você atuou, o presidente da Alerj atuou, várias instituições atuaram. A gente chegou a um segundo momento de regulamentar. E aí tem que um órgão estadual, a Secretaria de Fazenda, fazer a regulamentação para que a Companhia de Desenvolvimento, a CODIM, possa aplicar o benefício. Estudo de impacto econômico. Estudo de impacto econômico, qual é o incentivo. De casa depois para fazer. Exatamente. Então, a base, a casa, ela é básica para todo mundo, sim. Eu diria que a Lei Geral, a Lei de Liberdade Econômica é a base, tá? Mas cada município vai começar a detectar qual é a sua particularidade e a partir da particularidade conseguir avançar. Só que muitas vezes o avanço também não é tão divulgado. Então, por exemplo, a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro a RioLog, né, que é uma lei de incentivo de logística. Se já existe um incentivo e as empresas de Teresópolis têm direito a esse benefício, como elas acessam o benefício? Aí vai um outro ambiente, não é só gerar o ambiente favorável, você tem que divulgar e estimular a participar. E aí sim a gente vai ver de gestor para gestor como é que vai ser esse perfil. Esse perfil de descentralizar, de pulverizar a informação, de gerar comunicação de forma fácil. Eu vou te dar um exemplo até bem prático sobre isso. Nós fazemos parte do Mercoserra, né, que é a agência de fomento da região serrana. A gente teve uma reunião essa semana e aí tinha representante dos 3 principais municípios aqui, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Nós fizemos um exercício de conversar sobre a emissão de certidão negativa para a fazenda municipal. Enquanto um município você dá 2 cliques e tira, em outro município você tem que subir com a sua identidade. Então, olha só o ambiente. Eu quero tirar uma certidão para saber se eu devo ou não aquele município, para poder pagar ele. E aquela certidão eu preciso para participar de uma licitação, de uma contratação com um órgão. Então não adianta, eu tenho que passar por aquela situação. E aí em um município 2 cliques sai a certidão e outro município você tem que subir com a sua identidade, esperar um servidor municipal analisar aquele seu documento para ele te emitir a certidão 2, 3 dias depois. Se for final de semana e feriado, é 4, 5 dias para você conseguir aquele documento. Os 2 municípios que eu estou fazendo referência utilizam a lei geral? Sim. Os 2 estão no regime para desburocratização? Sim. Mas um chegou num ambiente e falou, olha, lei de liberdade econômica, eu não quero ter acesso a nada, nem LGPD. E o outro município ainda faz um tipo de exigência. Então aí demonstra como só a cama, só a base não é o suficiente. O município vai ter que avançar em outros fatores para fazer com que aquela política pública ou aquele ambiente seja real e ele realmente venha a acontecer. E dentro dessa questão toda, desses ambientes, tal, como que se encaixa, isso é um assunto que eu sei que você domina e faz menção com frequência de compras públicas, licitação, como que isso pode beneficiar a economia local? O que a gente pode trazer com relação a essa área do conhecimento? Legal. Primeiro entender assim, as compras públicas é um mercado bilionário, tá? E na maioria dos 5.500 e poucos municípios brasileiros, não existe alguém que tenha um poder econômico tão forte quanto a prefeitura. Seja pelo número de pessoas contratadas, né, pelo salário, toda vez que a prefeitura paga o salário, injeta um dinheiro muito grande na economia local, seja pelo próprio consumo.
A administração pública compra papel higiênico, compra pneu, compra combustível, compra prego, compra tudo quanto é item necessário. Então imagina que enquanto numa empresa você tem um nicho ali, uma linha de fornecimento, a prefeitura vai comprar de tudo, de qualquer tipo de atividade que existe. É do medicamento, é da contratação do profissional e assim por diante. E aí, por força da Constituição Federal, a utilização desse recurso é feita através de processo licitatório ou por dispensa de licitação ou inexigibilidade. Então isso é regido por uma lei que é a 14.133, que é conhecida como a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O que acontece no desenvolvimento local, e aí novamente, isso está lá na Lei Geral, na Lei Complementar 123. Ela do artigo 42 ao artigo 49 fala de um tratamento diferenciado para as pequenas empresas. Então o que ela faz na licitação? Primeiro ela entende uma realidade do pequeno empresário. Ela fala o seguinte: você pode participar do processo licitatório mesmo que você tenha problema de documento fiscal ou trabalhista. Isso é até uma questão estranha, esse contraponto, que se você é um empresário, você tem que manter a regularidade da sua empresa, né? Você tem que estar sempre com os impostos em dia e com a empresa na atividade. Só que o legislador entendeu que às vezes isso não é a realidade do pequeno. Então o pequeno pode participar com problema de documentação, mas se ele for declarado vencedor, ele tem que resolver aquilo no prazo de 5 dias úteis. Então ele vai emitir a certidão dele resolvida. Ela cria uma situação de empate ficto, uma situação onde não tem um empate real, é só diante da lei. Então se uma média ou uma grande empresa for vencedora, você vai ver se aquele valor vencedor dela ficou até 10%, dependendo da modalidade, ou 5% no pregão, próximo da pequena empresa. E aí a pequena empresa pode desempatar. E aí isso é legal porque ela consegue ter mais um fator de competitividade em relação aos grandes empresários. O principal que essa lei faz, reserva de mercado. Então ela vai dizer que licitações até 80 mil, itens até 80 mil são exclusivos para pequena. Bem de natureza divisível, uma parte tem que reservar cota para o pequeno empresário. Ela pode obrigar o grande a subcontratar o pequeno. Por exemplo, vai fazer uma obra. E a gente sabe que a obra é uma empreiteira, uma construtora, alguém com porte maior. Mas a pintura, a parte hidráulica, elétrica, ela vai subcontratar pequenos empresários ali até do município mesmo. Então você pode determinar essa obrigatoriedade. E nós temos um outro elemento, que hoje Teresópolis é o único município no estado do Rio de Janeiro que já fez ele com sucesso, que é a prioridade de contratação local. Eu vou dizer que empresas do meu município ou da região têm um tratamento diferenciado em relação a quem é de fora. Então todo mundo disputa, a briga é conjunta. Quando ao final tem uma empresa vencedora, eu vejo se ele é do meu município ou da região. Se ele for de fora, eu permito que quem seja do município, que esteja até 10%, pode desempatar. O que isso representa para a administração pública? É um ciclo virtuoso das compras públicas. A partir do momento que a administração contrata as empresas locais, ela vai fazer que possivelmente aquelas empresas precisem de novos fornecedores ou precisem de novos funcionários, porque fornecer para a administração pública é um cliente diferente. É um volume muito maior de contratação e assim por diante. Então, quando você contrata mais, por exemplo, funcionários, você aumenta o poder de consumo local, distribuição de renda e assim por diante. Quando você contrata outros fornecedores locais, são empresas que não ganharam a licitação, mas também vão ganhar um dinheiro público. E aí o que acontece com essas empresas locais? Elas começam a pagar mais impostos. E quando você contrata localmente, o imposto é pago localmente, o fundo de participação também vai impactar e o dinheiro volta para a prefeitura. Agora, quando essa contratação não acontece de empresas no seu município ou na região, você manda o dinheiro para fora. E aí você movimenta a economia de outros lugares. Para o empresário, o que isso representa? Primeiro, um mercado bilionário. É a oportunidade que o empresário tem de fornecer para um novo cliente. Agora, fornecer para a administração pública exige uma atenção especial do empresário, porque ele é um cliente diferenciado. A administração pública, primeiro, você não fideliza, você ganha numa disputa, que pode ser de preço, pode ser de técnico, assim por diante. Você tem que entender que aquele órgão vai ter uma rotina. Será que ela está pagando em dia? Quanto tempo está levando para aquele órgão público pagar? Esse empresário consegue manter durante todo aquele período a regularidade fiscal dele? Consegue manter o contrato? Será que fornecer para a administração pública não vai atrapalhar os clientes tradicionais da empresa? Aqueles clientes que mantêm a empresa viva? Então, quando o empresário começa a fazer essa análise de risco e entender que ele pode começar numa dispensa de licitação
no fornecimento por item, né, não participando globalmente, ele minimiza os riscos dele, entende como é fornecer para esse tipo de cliente especial, começa a entender que aquilo é uma oportunidade diferente e aí acessa esse mercado milionário. Né? No município você não tem só a prefeitura, tem a Câmara de Vereadores, tem os órgãos estaduais, o Poder Judiciário, ou seja, você tem uma série de instituições que vão fazer contratações com essa rotina e que, infelizmente, se ela não conseguir contratar de uma empresa da nossa cidade, ela vai contratar de fora, porque ela precisa daquele recurso. Então é uma oportunidade para os empresários, eu acho que vale a pena estudar sobre isso. Uma dica legal, procura o Sebrae. O Sebrae tem consultorias, treinamentos sobre isso, sobre compras públicas para o empresário. E acho que o melhor site para o empresário conhecer hoje é o compras.gov.br. É o portal de compras do governo federal, que a maioria dos órgãos municipais já participam e todos os órgãos federais estão lá dentro. Então lá tem a série de cartilhas, treinamento, webinar, um monte de coisa para ajudar o empresário a entender esse mercado local. Só para fechar quanto a isso, o Estado do Rio de Janeiro é referência em compras públicas, né? A unidade de políticas públicas do Sebrae é uma referência nacional. Tem várias metodologias que a gente implementa aqui que acabam sendo replicadas em outros lugares. Hoje, o município de Teresópolis e o município de Campos são os atuais vencedores do Prêmio Prefeito Empreendedor em compras governamentais. A gente ganhou o anterior e Campos ganhou o atual. O município de Cordeiro é referência na parte de PDDE. PDDE é um programa de dinheiro direto na escola. É a utilização de recursos federais direto com a diretora. Porque a diretora tem um recurso que ela pode contratar direto também. Então, Cordeiro é uma referência, inclusive nacional, na implementação desse tratamento diferenciado. A gente tem a chamada pública da merenda escolar, que compra direto do agricultor familiar, que faz com que um dinheiro que venha do FNDE use direto para contratar do agricultor. E aí não é um processo licitatório, é uma chamada pública. Ou seja, tem uma série de mecanismos e ferramentas e recursos que podem ser utilizados por um empresário para gerar esse desenvolvimento local. Então é uma bela oportunidade. Tem risco, mas é uma bela oportunidade, sim. Em vários ambientes tem se dito que de uns anos para cá, essa oportunidade que é real, mas que houve uma mudança de perfil em algumas compras públicas. Vou te dar um exemplo. Você falou aí de pneu. Tá? Tinham, enfim, varejistas ou distribuidores de pneus que tentavam vender para as prefeituras. Elas tinham uma frota própria para várias questões e há uma tendência de terceirização. Em vez de ela comprar pneus e peça de carro, ela contrata o serviço de transporte. Isso também tem acontecido muito, que a gente tem visto as prefeituras sendo menos construtoras, reformadoras de escola, creche, posto de saúde. É mais no sentido assim, eu vou licitar não materiais, mas uma entrega. A reforma da escola tal, posto de saúde tal, das praças, das calçadas, disso, daquilo. Então a gente percebe que tem menos licitação de materiais para de construção, por exemplo, e mais de obra, de entrega. Tá? Você entende também que isso dependendo do segmento, que isso é real? De medicamento, por exemplo, pode ser que ainda tenha. E outros também que nós poderíamos aqui pensar. Então, os empresários também têm que estar ligados também nessa tendência em como fornecer para os prestadores de serviços que venceram. Excelente, Felipe. Eu sempre conto um caso de um município que é São João da Barra, depois de Campos lá. Estava dando um treinamento, deve ter mais de 10 anos ali, para empresários sobre como fornecer para a administração. E aí, um momento ali de início de conversa, a gente pergunta, né, quem já fornece para a administração pública? Né? Levanta a mão, coisa e tal. E aí teve um empresário que falou, olha, eu ganho muito dinheiro para a administração pública, mas eu nunca participei de uma licitação. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, como é que pode, cara? Esse cara ganhar dinheiro e nunca ter participado de uma disputa. Eu falei, sei lá, deve ter coisa estranha, né? Aquele preconceito, né? Tem alguma coisa estranha. E aí eu esperei dar o intervalo do coffee break e eu fui nele perguntar. Eu falei, tudo bem, o senhor falou que ganha muito dinheiro, como é que é isso? Ele, então, eu vendo EPI, equipamento de proteção individual, e o que eu faço aqui na região, eu mapeio todas as licitações que vão ter de obra, mas eu não entro em nenhuma. Quando ganha a empresa, eu vou atrás da empresa e falo, oi, meu nome é fulano, eu estou aqui em São João da Barra e eu vendo EPI. E eu vendo isso mais barato porque eu estou na região. Então ele entendeu essa oportunidade de fornecimento, além de participar, né? Vindo através de quem está ganhando e assim por diante. A sua análise, Felipe, ela é correta.
tá? É uma tendência, sim, que as administrações contratem muito mais o serviço que façam a aquisição do bem. Isso tem vários motivos. Primeiro motivo, e aí eu não vou entrar naquela discussão esquerda e direita, né? A esquerda quer aparelhar mais a máquina, a direita quer trazer o serviço para fora, não é por aí a discussão. A minha discussão é mais técnica. A primeira é entender o seguinte: aquela administração municipal tem servidor público com a capacidade para executar aquela atividade? Por que eu estou dizendo isso? Se você pega a maioria das administrações, e aí tem a lei de responsabilidade fiscal, o gasto limite que você pode ter com o pessoal, fundo de previdência próprio e assim por diante, tem vários cenários que fazem com que um prefeito não faça um novo concurso público. Então você vai pegando ao longo do tempo, os profissionais vão se aposentando. O motorista se aposenta, o eletricista se aposenta, o torneiro se aposenta, o mecânico vai aposentando. E aí a administração pública, para fazer um novo procedimento e contratar aquele novo profissional, além de exigir um tempo e um esforço gigante, às vezes ela não tem condições financeiras ou orçamentárias que autorizem ela a fazer um novo concurso público. Então você tem um primeiro problema ali, que é ter o profissional. Um segundo problema é você fazer a aquisição do material e a gestão desse material. O que você enfrenta? Dentro de cada secretaria, você tem que ter uma equipe de planejamento e uma equipe responsável por elaborar o termo de referência e o estudo técnico preliminar. São dois documentos que vão primeiro assim. O que o ETP fala, o estudo técnico preliminar? Qual é a necessidade? Qual é o cenário que eu tenho? Quais são as soluções que existem no mercado? E o que vai me atender? E o segundo é o ETP, que faz a descrição completa, o termo de referência que faz a descrição completa da minha solução. Basicamente, se a prefeitura quer montar um estúdio como esse, uma das dúvidas é o tipo de microfone. Então o ETP vai comparar esse microfone que faz uma captação direta com aquele que é no meio da mesa, que faz a captação do ambiente como um todo. E vai dizer qual é a solução. Quando se identifica que é essa solução, vai descrever esse microfone como um todo, para ir para a disputa. Às vezes, na administração pública, você não tem a pessoa que entenda disso. Que ela não tem a qualificação ou experiência para falar sobre isso. Então, como a minha solução é montar um estúdio como um todo, e o estúdio tem o equipamento, o estúdio tem a parte visual, tem a iluminação, tem a instalação elétrica, tem o som, é mais fácil eu contratar uma empresa e dizer, olha, eu quero que você me entregue o estúdio, mas nesse estúdio tem fornecimento de equipamento. Então, muitas vezes, a descrição da solução, ela parte para esse serviço com o fornecimento do bem por ser mais prático ou por a administração pública não ter aquela expertise completa. E aí existe uma análise que tem que ser feita, por exemplo, vamos falar de um maquinário, tá? O município quer comprar um trator. Esse trator que o município vai fazer é para fazer limpeza no interior, por exemplo, desassorear rio, limpeza de estrada vicinal e assim por diante. Então, beleza, eu tenho o trator que eu tenho que comprar. Junto com esse trator, eu preciso de um operador. É alguma pessoa que vai mexer nisso. Eu tenho hoje na prefeitura gente que saiba fazer isso ou não? Se você não tem, você já vai precisar contratar o serviço. E aí eu tenho que ter o óleo para poder fazer esse trator funcionar. Eu tenho um contrato de fornecimento desse combustível ou não tenho? Além disso, eu tenho a manutenção desse equipamento. Se a pá dele quebrar, se ele enferrujar, se der algum problema, como é que eu vou corrigir isso? Então eu estou dizendo que se eu tiver que ter, por exemplo, a manutenção, eu tenho que ter na oficina da prefeitura ferramentas específicas para mexer nesse equipamento, que não é uma chave de roda do carro que vai mexer no trator. É diferente. Então quando você vê a solução como um todo, às vezes é mais prático você contratar esse serviço. Serviço de trator com operador e fornecimento de óleo e manutenção. Então é uma tendência real que a gente vai ver na administração pública. Quando se fala de construção civil, tem um outro agravante nisso. Eu tenho engenheiro e arquiteto, porque a administração pública tem que ter um responsável técnico que vai assinar por aquela obra que está sendo realizada. E aí você tem que ter o eletricista registrado no CAL ou no CREA, você tem que ter o engenheiro, né, todos eles registrados. E a administração pública também precisa de equipamento. Então, será que ela vai ter um computador com os softwares necessários para fazer aquela planta ou aquele projeto? Por isso que muitas vezes a administração faz o projeto básico, mas exige do empresário que vai participar apresentar o projeto executivo, com o detalhamento completo. E a nova lei de licitações, ela trouxe um mecanismo que é muito interessante o empresário conhecer e exigir,
que chama-se análise de risco. O que a análise de risco faz? Imagina que eu quero construir uma escola. Só que eu não tenho o estudo de solo. Eu não fiz aquele estudo completo de solo para colocar no meu projeto. A análise de risco vai, por exemplo, qualificar. Olha, se o solo for mole e tiver que fazer uma fundação mais profunda, ou se tiver uma rocha ali, que está no projeto inicial, isso vai aumentar o custo de obra. Enquanto esse risco ali pode influenciar no preço final e o quanto isso vai permitir um reequilíbrio, um reajuste daquele contrato ali na frente. Então isso foi criado como um mecanismo para evitar esses problemas, quando o projeto não é bem construído ou você não tem todas as variáveis, e aí o empresário entra para executar a obra e ele vê ali dentro que tem outras condições que vão fazer com que a margem de lucro dele vá embora e ele não consiga entregar aquilo ou pelo valor ou no prazo necessário, né? Sim. E aí nós, já sabedores dessa tendência, você indicou um site aí que trata das compras de maneira nacional. Existe algum lugar em que os empresários, os produtores, eles possam ver quem ganhou as licitações? Perfeito. Bem, que empresas ou pessoas foram vencedoras para que eles possam fazer esse mapeamento, como esse empresário já tem esse know-how? Isso tem algum portal que trate isso? Tem algum lugar, algum mural que seja obrigatório por lei se fixar lá? Como é que se dá publicidade a isso? Então acho que agora uma dica que eu acho que vale a pena para o empresário mesmo, né? Assim, empresário, conheça o Portal Nacional de Compras Públicas. Só você jogar lá PNCP na ferramenta de busca, no Google, assim por diante. O Portal Nacional de Compras Públicas, ele primeiro, é obrigatório colocar todas as oportunidades de fornecimento. Então todo o aviso de licitação, dispensa de licitação, está no PNCP. Segundo, todos os contratos e atas de registro de preço também estão lá. Por força da 14.133, a nova lei de licitações, todos os órgãos no nível federal, estadual e municipal obrigatoriamente têm que colocar suas oportunidades lá. Então acho que é a dica para o empresário acessar. Entrou no PNCP, coloca lá embaixo em contratos, em contratações, e ali dentro de contratações ele vai ver exatamente isso, as oportunidades, os contratos e as atas de registro de preço. E dali ele consegue fazer o rastreamento dele. Ótimo, excelente. Bem, a gente tem uma conversa aí muito boa, que nós temos aí de repente muitos outros pontos para explorar. A gente pode desdobrar isso num treinamento, num seminário, numa coisa que a gente já falou sobre isso. Vamos fazer isso acontecer e fluir. Então chegou a hora de despedir, né, porque a gente tem uma limitação de tempo aqui para a gente não descumprir o combinado com o nosso público, tá? Eu queria deixar esse momento já agradecendo, mas que você me deixe uma mensagem para o pessoal aí, uma mensagem de motivação, de inspiração, o que vier do seu coração para o nosso público presente. Legal, obrigado, Felipe. Primeiro, novamente agradecer à CIAT pelo convite. A gente conversou um pouco aqui sobre o ambiente de negócio, o desenvolvimento econômico, né, como que os empresários podem enxergar novas oportunidades de fornecimento para a administração pública ou de investimento. Mas acho que um recado que eu vou deixar aqui é até falando um pouco com o empresário, né? Eu sou empresário também, eu tenho uma empresa de semijoias, né, a Hermê, junto com a minha esposa. E a gente percebe que à medida que a empresa vai avançando, você vai crescendo, o empresário ele precisa sim buscar cada vez mais o conhecimento em multi-áreas. Eu lembro que a nossa empresa ela saiu de um MEI, né? A minha esposa era MEI, virou microempresa e o gap existente é muito grande. E a gente precisou muito do apoio de um contador para entender esse mercado. A empresa começou a ter uma participação no mercado digital, nas redes sociais muito forte, e a gente entendeu que precisava ter o apoio de uma agência de publicidade para isso. A minha esposa é advogada, eu sou administrador, né, cada um na sua área, mas ela precisava avançar, por exemplo, em gestão administrativa, então foi até o Sebrae, ter uma consultoria do Sebrae delas. Então assim, empresário, você que está hoje assistindo esse vídeo, entenda que tem uma série de instituições que está ao seu redor, que pode te ajudar com informação, né? A própria associação comercial tem feito muito isso. Recentemente, a minha esposa participou do Conselho das Mulheres Empreendedoras. Então, ela viu ali um ambiente que ela não está sozinha, né? Existem ali muitas outras mulheres que estão no momento de crescimento e precisam desse relacionamento. Então, busque informação, busque orientação, marca uma reunião lá na CIAT, pede para conversar com o nosso presidente, com a secretaria executiva.
E não fique somente na sua empresa, né? Que existem muitas oportunidades para fora e principalmente troca de experiência. Então deixar esse recado e essa mensagem de apoio, porque empreender é muito bom. Empreender transforma, empreender contribui. Se a sua empresa especialmente conseguir entregar um pouco e devolver um pouco isso para a sociedade, com certeza a sociedade vai te abraçar e as boas oportunidades vão vir. Excelente. Se liga aí, empresário, no que foi dito aqui. Nós temos dicas de ouro sempre saindo daqui. Esteja atento com as antenas e radares todos ligados aí para o desenvolvimento, para melhoria. Isso é prosperidade sempre, que é o que nós queremos para os nossos ambientes como um todo. Para que isso chegue não só nas empresas, mas para todas as empresas. E todas as pessoas, os cidadãos, possam usufruir de uma melhor condição de vida. Bem, chegamos aqui ao fim. Agradecendo mais uma vez ao Lucas, mas não esqueça dos 3 Cs. Lá quais são? Curtir, compartilhar e comentar. É importante a sua participação, a sua interação. Nós contamos com ela sempre para que possamos melhorar e evoluir sempre. Lucas, mais uma vez, muito obrigado, muita gratidão. Que você siga fazendo o seu trabalho com excelência e que tenhamos cada vez mais conteúdos aqui. A sua participação é fundamental. Agradeço por ela também e muito obrigado.